to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Carlos, com a pressão das dívidas se acumulando e o vazio tomando conta, decidiu caminhar por lugares que, mesmo sem perceber, o conectavam a uma nostalgia difícil de ignorar. Ele sabia que Flávia trabalhava no restaurante da Dona Cida, mas nunca tivera coragem de entrar. Naquela tarde, com a coragem que vinha mais do desespero do que de qualquer força interior, resolveu passar pelo local. Ficou do outro lado da rua, sob a sombra de uma árvore, observando o movimento. Lá dentro, Flávia, de avental e um coque apressado no cabelo, ria enquanto atendia um cliente idoso que parecia compartilhar uma piada. Seu sorriso era genuíno, um contraste doloroso com a última lembrança que Carlos tinha dela, chorando no pequeno apartamento quando ele a abandonara. Ao vê-la, Carlos sentiu um aperto no peito. Ela estava diferente. Não era apenas a barriga avançada da gravidez que a transformava, era algo mais profundo, algo que ele não conseguia identificar completamente. Ela parecia livre. Carlos ficou ali por mais alguns minutos, sem ser notado, antes de virar as costas e ir embora. Ele sabia que não tinha nada a oferecer a Flávia, nem sequer desculpas que soassem sinceras, porque as palavras não teriam o poder de desfazer o que ele havia destruído. Flávia, alheia à presença de Carlos, estava completamente imersa na correria do restaurante. Dona Cida havia deixado a administração sob sua responsabilidade enquanto se ausentava por uma semana, e isso lhe dava uma sensação de confiança e realização. Naquela noite, ao fechar o caixa, Flávia refletiu sobre como sua vida havia mudado. Era incrível pensar que, há poucos meses, ela estava perdida, sem dinheiro e sem direção. Agora, apesar de ainda não viver com luxo ou fortuna, ela se sentia rica em determinação e sonhos. Mamãe está construindo um futuro para nós, minha pequena, disse ela, enquanto acariciava a barriga. Poucos dias depois, Flávia recebeu uma visita inesperada no restaurante. Era Gustavo, sempre sorridente e com um ar gentil. Olá, Flávia. Espero não estar atrapalhando. De jeito nenhum, Gustavo. O que o traz aqui? Eu fiquei pensando na última vez que conversamos e em como você mencionou querer aprender mais sobre administração. A empresa onde trabalho está oferecendo um curso gratuito para pequenos empreendedores, e eu achei que poderia ser interessante para você. Flávia ficou surpresa, mas também animada. Sério? Isso seria incrível. Considere um presente para a futura empreendedora de sucesso, disse Gustavo, com um sorriso sincero. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém oferecia algo a ela sem esperar nada em troca. Com o curso, Flávia começou a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. Ela aprendeu sobre planejamento financeiro, estratégias de marketing e como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, mesmo em condições de escassez. Cada aula era uma peça no quebra-cabeça que ela montava cuidadosamente, com o objetivo de dar à filha uma vida melhor. Enquanto isso, a expansão do restaurante começava a tomar forma. Dona Cida, vendo o progresso de Flávia, decidiu torná-la oficialmente sua sócia. Menina, você tem uma cabeça brilhante e um coração enorme. Se alguém merece crescer, esse alguém é você. Flávia mal acreditava no que ouvia. A pobreza ainda estava ali, como uma sombra persistente, mas ela sabia que estava vencendo. Cada passo era uma conquista, e agora ela tinha mais do que esperanças, tinha ferramentas para lutar por seu futuro. Carlos, por outro lado, vivia o auge de sua decadência. Após vender o que restava de seus bens, ele se viu obrigado a alugar um pequeno apartamento, quase tão modesto quanto o que Flávia habitava meses atrás. O dinheiro havia evaporado, mas sua arrogância permanecia. Ele evitava Gustavo, com vergonha de admitir que precisava de ajuda. O orgulho, que tantas vezes o havia impulsionado, agora era uma âncora que o mantinha preso ao fundo. Uma noite, sentado em uma cadeira de plástico em sua sala vazia, Carlos abriu um jornal velho que encontrara. Nas páginas internas, uma pequena nota chamou sua atenção: restaurante local cresce com nova filial, comandada por Flávia Santos e Dona Cida. Ele leu a notícia várias vezes, sentindo um misto de admiração e amargura. Flávia não apenas sobrevivia, ela florescia.
Ele sabia que jamais seria parte dessa nova vida que ela construía, mas, pela primeira vez, sentiu orgulho dela. Talvez ela sempre tenha sido mais forte do que eu imaginava, murmurou para si mesmo. No restaurante, Flávia olhava para os planos da nova filial. A pobreza e a falta de dinheiro eram realidades do passado que ela transformava em aprendizado. Cada cliente satisfeito, cada conta paga e cada sorriso de gratidão que recebia eram símbolos de uma vida reconstruída com trabalho e determinação. E, mais importante do que qualquer outra coisa, era o legado que ela estava criando para sua filha. Você vai ter orgulho de mim, meu amor, disse Flávia, enquanto acariciava a barriga. Não precisamos de fortuna ou luxo. Só precisamos de coragem, e isso nós temos de sobra. A vida de Flávia agora seguia em direção a um futuro que ela mesma moldava. O dinheiro, que um dia fora o centro do desastre de sua vida, agora era uma ferramenta que ela usava com sabedoria. Ela sabia que a jornada ainda estava longe do fim, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que o destino estava em suas mãos. E, enquanto a pequena vida dentro dela crescia, Flávia tinha a certeza de que, independentemente do que viesse, ela sempre encontraria um caminho. O restaurante seguia em pleno crescimento. Flávia não só havia abraçado a sociedade com Dona Cida como também se tornará a força motriz do empreendimento. A segunda filial, um projeto que muitos consideravam ousado, tornou-se um sucesso, atraindo não apenas clientes fiéis, mas também elogios na comunidade local. Menina, você tem uma cabeça de ouro. Se continuarmos assim, logo estaremos com o terceiro restaurante, disse Dona Cida, rindo enquanto contava o lucro do mês. Flávia sorriu. Sabia que não era apenas sorte. Cada conquista era fruto de noites sem dormir, aprendendo a fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, e de um esforço incansável para superar as adversidades. Apesar de ter saído de uma realidade de pobreza, ainda mantinha os pés no chão. Ela sabia que a fortuna não era apenas uma questão de números na conta bancária, mas de criar algo sustentável e significativo para sua filha, que chegaria em poucos meses. Certa tarde, enquanto Flávia saía do restaurante após uma reunião com fornecedores, viu Carlos do outro lado da rua. Ele estava visivelmente abatido, com as roupas simples e o olhar perdido. A presença dele ainda fazia seu coração acelerar, mas dessa vez não era amor, e sim um misto de surpresa e determinação. Carlos hesitou antes de atravessar a rua, mas finalmente tomou coragem. Flávia, posso falar com você? Perguntou, a voz baixa e cheia de incertezas. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções que afloravam. Claro, Carlos. O que você quer? Ele abaixou o olhar, envergonhado. Eu sei que não mereço seu perdão, mas queria me desculpar. Pelo que fiz, pelo que disse, por ter te abandonado. Flávia ficou em silêncio por um momento, avaliando as palavras dele. Finalmente respondeu, com firmeza. Você não me deve desculpas, Carlos. O que você fez foi uma escolha, e eu aprendi a lidar com isso. Mas se está aqui, espero que seja por nossa filha, e não por mim. Carlos assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Quero estar presente na vida dela. Quero ser um pai, mesmo que nunca possa compensar o que fiz. Flávia o encarou, tentando perceber se havia sinceridade em suas palavras. Isso depende de você, não de mim. Mas entenda uma coisa, minha prioridade é a felicidade dela. Se você quiser fazer parte da vida dela, terá que provar que está disposto a ser um pai de verdade. O nascimento da filha de Flávia, que ela chamou de Sofia, foi um momento de transformação para todos. Ao segurar a menina nos braços pela primeira vez, Flávia sentiu uma onda de amor tão intensa que quase não conseguiu conter as lágrimas. Sofia era perfeita, e naquele instante, Flávia soube que tudo pelo que havia passado valerá a pena. Carlos, que aguardava do lado de fora do hospital, foi chamado para conhecer a filha. Ele entrou hesitante, sentindo-se um intruso em um momento tão íntimo. Quando viu Sofia, pequena e delicada, em seus braços, sentiu algo que não conseguia explicar. Ela é linda, disse, a voz embargada. Flávia observou a cena com um misto de emoções. Apesar de todo o rancor e mágoa que ainda carregava, sabia que Sofia merecia conhecer o pai. Ela é o melhor presente que a vida me deu, disse Flávia, com firmeza. E, Carlos, se você realmente quiser fazer parte da vida dela,
terá que provar que está à altura desse presente. Carlos assentiu, entendendo o recado. Ele sabia que, mesmo com todos os erros, tinha uma segunda chance, não com Flávia, mas com Sofia. Com o passar dos meses, Carlos começou a visitar Sofia regularmente. Flávia fazia questão de manter os encontros em lugares públicos ou em horários específicos, garantindo que Carlos entendesse seus limites. Não confunda as coisas, Carlos. Isso é sobre a Sofia, não sobre nós dois, disse Flávia em uma das primeiras visitas. Carlos respeitou os limites dela. Ele sabia que tentar reconquistar Flávia era inútil. O amor que ela sentirá por ele fora substituído por uma força e independência que ele nunca havia conhecido. Para Sofia, Carlos se esforçou para ser um pai presente. Ele conseguiu um emprego como motorista, algo modesto, mas que lhe dava a oportunidade de contribuir financeiramente para o bem-estar da filha. Flávia, por outro lado, continuava a prosperar. O restaurante se tornou uma referência na cidade, e ela começou a ser convidada para dar palestras sobre empreendedorismo feminino. Em cada evento, ela compartilhava sua história, inspirando outras mulheres a superarem os desafios da pobreza e a acreditarem no próprio potencial. A falta de dinheiro não define quem somos, dizia Flávia em suas palestras. É apenas uma circunstância. O que define é como reagimos a isso. Enquanto a vida de Flávia seguia em frente, Gustavo, que continuava sendo um amigo fiel, se tornou uma presença constante. Ele era o primeiro a oferecer ajuda quando Sofia ficava doente, ou quando Flávia precisava de alguém para conversar. Aos poucos, Gustavo deixou claro que seus sentimentos iam além da amizade. Flávia, sei que você já passou por muita coisa, mas eu gostaria de fazer parte do seu futuro, e do da Sofia, se você permitir, disse ele, em uma tarde tranquila no parque. Flávia sorriu, mas não deu uma resposta imediata. Eu aprecio tudo o que você tem feito por nós, Gustavo. Mas preciso de tempo para entender o que quero. Minha prioridade sempre será Sofia. Gustavo respeitou sua decisão, mas deixou claro que estaria ao lado dela, independentemente da resposta. Carlos, por sua vez, começou a perceber a nova dinâmica na vida de Flávia. Apesar de sentir uma pontada de ciúmes ao ver Gustavo com Sofia, sabia que não tinha o direito de interferir. Sua prioridade agora era ser um bom pai, não reconquistar um amor perdido. Em uma visita a Sofia, ele olhou para Flávia e disse: Sei que o melhor presente que você poderia me dar já está aqui, Flávia. E sou grato por isso todos os dias. Flávia apenas assentiu. Ela sabia que Carlos estava sendo sincero, mas também sabia que seu futuro não dependia dele. Com Sofia crescendo saudável e rodeada de amor, e com o restaurante alcançando novos patamares de sucesso, Flávia finalmente sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. Ela não precisava de uma fortuna para ser feliz, tinha tudo o que precisava: sua filha, sua liberdade e um futuro brilhante à sua frente. E enquanto observava Sofia brincar no parque, ao lado de Gustavo, que fazia de tudo para conquistar sua confiança, Flávia soube que, finalmente, estava no controle de sua própria história. Com os meses passando, Flávia sentia que finalmente havia conquistado a estabilidade que sempre sonhara. Sofia crescia rodeada de amor, e o restaurante alcançava reconhecimento nacional. Uma rede de programas de televisão gastronômicos convidou Flávia para apresentar sua história em um segmento especial, destacando a trajetória de superação e empreendedorismo. Enquanto se preparava para a entrevista, ela relembrou todos os momentos difíceis. Era impossível ignorar o papel que o dinheiro, ou a falta dele, desempenhara em sua vida. Carlos, o homem que um dia ela pensou ser o amor de sua vida, tinha se perdido na ilusão de uma fortuna momentânea, enquanto ela havia transformado a ausência de riqueza em uma força motriz para reescrever seu destino. Carlos, por outro lado, continuava em sua jornada de reconstrução. Seu trabalho como motorista o mantinha ocupado, mas ele nunca deixava de comparecer às visitas regulares com Sofia. Em um desses encontros, ele trouxe um presente especial, um cofrinho em formato de porquinho. Quero que ela aprenda desde cedo a valorizar o dinheiro e a usá-lo com sabedoria, explicou ele a Flávia, enquanto entregava o presente à filha. Flávia reconheceu o esforço de Carlos em ser um pai presente, mas isso não a fazia reconsiderar o passado. Para ela, o amor havia se transformado em uma relação cordial, fundamentada no bem-estar de Sofia. Agradeço o que você tem feito por ela, Carlos.
Mas saiba que meu foco é dar a ela um futuro seguro, longe de ilusões, disse Flávia, com a mesma firmeza que tinha desde o início de sua nova fase. Carlos assentiu, percebendo que os muros que ela havia construído em torno do coração dela não seriam facilmente derrubados. Enquanto Carlos permanecia em um papel secundário, Gustavo continuava ganhando espaço na vida de Flávia. Ele não apenas estava presente nos momentos importantes de Sofia, mas também apoiava Flávia nos desafios do restaurante. Em uma noite tranquila, após o jantar, Gustavo tomou coragem para falar abertamente. Flávia, sei que você está acostumada a ser independente, e eu admiro isso mais do que posso expressar. Mas queria que soubesse que não estou aqui apenas por Sofia ou pelo restaurante. Estou aqui por você. Flávia sorriu, mas ainda guardava certa cautela. Gustavo, você tem sido incrível, mas minha prioridade é Sofia e o que estou construindo. Não quero me precipitar ou repetir erros do passado. Ele assentiu, respeitando mais uma vez o tempo dela. Porém, algo em sua paciência e determinação fazia Flávia sentir-se segura, algo que ela não sentia há muito tempo. A exibição do programa sobre Flávia foi um divisor de águas. Sua história tocou milhares de pessoas, especialmente mulheres que enfrentavam situações similares. Logo, ela começou a receber convites para palestras em eventos de empreendedorismo e superação. Em uma dessas palestras, Flávia olhou para a plateia e falou com o coração. O dinheiro pode mudar vidas, mas não define quem somos. Eu aprendi que, mesmo na falta dele, podemos construir algo maior, algo que realmente importe. Sofia é minha maior fortuna, e tudo o que faço é para garantir que ela cresça sabendo que sua força vem de dentro, não do que está em sua conta bancária. As palavras dela arrancaram aplausos de pé. Flávia, que um dia fora abandonada por um homem iludido pelo dinheiro, agora era vista como um exemplo de como superar a pobreza e transformar adversidades em oportunidades. Com o sucesso crescente, um grupo de investidores procurou Flávia com uma proposta ambiciosa: transformar seu restaurante em uma rede nacional. Eles ofereceram uma quantia significativa de dinheiro em troca de uma porcentagem da sociedade. Flávia convocou uma reunião com Dona Cida e Gustavo para avaliar a proposta. Não se trata apenas do dinheiro, disse Flávia. Quero garantir que nossos valores sejam preservados. Este restaurante nasceu do trabalho duro e do respeito às pessoas. Após semanas de negociações, ela fechou o contrato, garantindo que a essência do negócio seria mantida. A assinatura do contrato foi um marco. Flávia, que começara com tão pouco, agora era uma mulher de negócios reconhecida nacionalmente. Certo dia, Carlos pediu para conversar com Flávia. Ele parecia nervoso, como se algo o incomodasse profundamente. Flávia, eu queria dizer que estou feliz pelo que você conquistou. Sei que não sou o homem que você merece, mas gostaria de tentar ser alguém melhor para Sofia e, talvez, para você. Flávia suspirou, firme em sua resposta. Carlos, agradeço por reconhecer isso. Mas nossa história acabou. O que temos agora é Sofia, e isso é o suficiente. Não posso apagar o passado, mas posso garantir que o futuro dela será diferente. Carlos entendeu o recado. Embora fosse doloroso, ele sabia que Flávia não olharia para trás. No aniversário de Sofia, Flávia organizou uma festa simples, mas cheia de amor. Gustavo, que se tornou uma figura constante na vida de ambas, fez questão de preparar algo especial. Sofia, este é meu presente para você, disse ele, entregando um álbum de fotos repleto de momentos que eles haviam compartilhado. Flávia ficou emocionada ao ver o cuidado e a dedicação de Gustavo. Ele não era apenas alguém que ajudava, ele estava presente em cada detalhe. Naquele momento, Flávia percebeu que Gustavo não estava apenas ganhando espaço em sua vida, mas também em seu coração. Flávia continuou a crescer, tanto profissional quanto pessoalmente. A rede de restaurantes prosperava, e ela nunca deixou de lado os valores que a haviam levado até ali. Para ela, a verdadeira fortuna estava em sua liberdade, em Sofia e na possibilidade de construir um futuro sólido, sem depender de ninguém. Enquanto observava Sofia brincar com Gustavo no parque, Flávia finalmente sentiu paz. Ela não precisava de mais nada, o que tinha era mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro. Seu passado, cheio de dor e sacrifícios, não era mais uma âncora. Era a base que sustentava a mulher forte e resiliente que ela havia se tornado.
O dia começou como qualquer outro para Flávia. A luz suave do sol atravessava as cortinas, enquanto ela preparava o café da manhã para Sofia, agora uma menina de 4 anos cheia de energia e curiosidade. Cada momento compartilhado com a filha era um lembrete de sua vitória contra as dificuldades do passado. O restaurante de Flávia, agora transformado em uma rede nacional, era o centro de sua realização profissional. A assinatura do contrato com os investidores fora apenas o início de uma nova etapa, e ela trabalhava arduamente para garantir que cada unidade mantivesse os valores com os quais começou: acolhimento, simplicidade e comida que aquecesse o coração. Apesar da rotina atarefada, ela nunca deixou que o sucesso interferisse em seu papel de mãe. Sofia crescia cercada por amor e exemplos de força, e isso era mais valioso para Flávia do que qualquer quantia em dinheiro. Carlos, após a conversa definitiva com Flávia, compreendeu que tentar reconquistá-la seria em vão. Ele aceitou que o vínculo entre eles seria restrito ao papel de pai, algo que ele também começava a abraçar com mais responsabilidade. Sofia, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, disse Carlos, em um dos dias de visita. Embora não fosse mais parte do coração de Flávia, ele sabia que, de certa forma, ainda faria parte da história dela, porque Sofia os unia para sempre. Ele prometeu a si mesmo que seria o melhor pai possível, mesmo que isso significasse ficar à margem da vida dela e de sua mãe. Enquanto Carlos se distanciava emocionalmente, Gustavo se aproximava ainda mais. Durante anos, ele foi o alicerce silencioso para Flávia e Sofia. Ele estava lá quando ela precisou de um ombro amigo, quando o restaurante enfrentava dificuldades ou quando Sofia queria alguém para brincar e contar histórias. Flávia, você sabe o quanto eu admiro você, não apenas pela mãe incrível que é, mas pela mulher que se tornou, disse Gustavo certa noite, enquanto caminhavam pelo parque após o expediente. Flávia sorriu, mas continuava cautelosa. Gustavo, você já provou ser um homem incrível. Eu não tenho dúvidas disso. Mas sabe como foi difícil para mim confiar novamente, abrir meu coração depois de tudo que passei. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Não estou pedindo pressa, Flávia. Estou aqui para o tempo que você precisar. Só queria que soubesse que, quando você estiver pronta, estarei esperando. Flávia se emocionou com a paciência de Gustavo. Havia algo nele que era diferente, algo sólido e confiável, que ela nunca encontrara em Carlos. Meses depois, Flávia recebeu um convite inesperado: participar de uma conferência internacional sobre empreendedorismo feminino. O evento seria realizado em Paris, e Flávia seria uma das palestrantes principais. Embora hesitasse em deixar Sofia, Dona Cida e Gustavo garantiram que cuidariam dela enquanto Flávia estivesse fora. Essa é a sua oportunidade, Flávia. Você merece isso, encorajou Gustavo. Em Paris, Flávia sentiu o peso de tudo o que havia conquistado. Ela era a garota que um dia se viu sozinha, grávida e sem dinheiro, e agora estava em um palco internacional, compartilhando sua história com milhares de pessoas. O dinheiro pode mudar vidas, mas ele só tem valor quando usado com propósito, disse ela em seu discurso. Minha maior riqueza não está em minhas contas bancárias ou no sucesso do meu negócio, mas na coragem de recomeçar e na alegria de criar minha filha com amor e dignidade. A plateia aplaudiu de pé, e Flávia sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Quando Flávia retornou ao Brasil, encontrou Gustavo esperando por ela no aeroporto. Ele segurava um buquê de girassóis, as flores favoritas dela. Bem-vinda de volta, estrela, brincou ele, enquanto Sofia corria para os braços da mãe. Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, Gustavo a chamou para conversar. Ele parecia nervoso, algo raro em sua postura normalmente confiante. Flávia, eu estive pensando muito, e acredito que chegou a hora de arriscar. Ela o olhou com curiosidade. O que quer dizer? Gustavo tirou uma pequena caixa do bolso e abriu-a, revelando um anel simples, mas incrivelmente bonito. Não quero apenas estar ao seu lado como amigo ou parceiro de negócios. Quero estar com você em todos os momentos, como seu marido, como o pai de Sofia em todos os sentidos. Flávia sentiu as lágrimas brotarem. Gustavo não era apenas um homem que apareceu em sua vida, ele era a personificação de estabilidade, carinho e apoio. Gustavo, você me mostrou que o amor pode ser leve, gentil e verdadeiro. Sim, eu aceito. O casamento foi uma celebração íntima, realizada no jardim do restaurante original de Flávia.
Amigos e familiares estavam presentes, incluindo Dona Cida, que não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Sofia, em seu vestido azul claro, correu para os braços de Gustavo após a cerimônia. Agora você é meu papai também? Perguntou ela, com um sorriso que derreteu o coração de todos. Sempre fui, minha pequena. Sempre fui, respondeu Gustavo, abraçando-a com ternura. Com o passar dos anos, Flávia continuou a expandir seus negócios, mas nunca perdeu de vista o que era realmente importante: sua família. Ela, Gustavo e Sofia formaram um lar repleto de amor, respeito e companheirismo. Carlos, por sua vez, manteve seu papel de pai, sempre presente na vida de Sofia, mas agora com uma relação madura e respeitosa com Flávia. Ele havia aprendido que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar o que ele havia perdido, mas estava determinado a não falhar com a filha. Flávia, que um dia fora deixada à margem por alguém iludido pelo dinheiro, agora vivia uma vida plena, onde o amor verdadeiro, o trabalho honesto e os laços familiares eram suas maiores riquezas. O passado havia sido um terreno difícil, mas ela o transformou em uma base sólida para construir um futuro brilhante. Afinal, a verdadeira fortuna não estava na loteria que Carlos havia ganhado, mas no coração resiliente de Flávia, que nunca desistiu de si mesma ou de sua filha. E assim, ela finalmente encontrou sua felicidade, não como um prêmio, mas como o resultado de sua força, determinação e coragem.